Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje no nosso canal do YouTube para gravar mais uma aula para vocês. Nosso convidado de hoje é o Dr. Dácio Quadros. Ele é médico, especialista em clínica médica e cancerologia clínica. Atua hoje no IPC, que é o Instituto Paulista de Cancerologia, como oncologista, e hoje ele vai aqui falar um pouco mais para a gente sobre o aumento do número de câncer entre jovens, um assunto super importante. Doutor Dácio, muito bom dia. Gostaria de agradecer a tua presença, por ter aceitado o nosso convite para disseminar esse assunto tão importante nos dias de hoje. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de conversar, né, com as pessoas sobre um tema tão relevante, bacana, para a gente ter mais conhecimento, poder bater um papo legal e é muito prazeroso poder estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Então, o doutor Dácio vai iniciar agora essa aula para a gente. Muito obrigada, doutor. Então vamos lá. A ideia é falar sobre o câncer coloretal, né, com foco nos pacientes jovens, nessa incidência que vem aumentando nos pacientes jovens. A gente vai dar uma focada em algum momento, vamos falar um pouquinho sobre a doença, vamos explicar o que está acontecendo em teoria, né? A gente vem estudando para poder entender esse cenário, porque isso é relativamente novo, a questão dessa incidência aumentar nos pacientes abaixo de 40 anos, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o contexto do câncer, né, no mundo, a gente sabe que o câncer mais comum é o câncer de pele não melanoma. Isso para todas as pessoas. É o câncer de pele não melanoma, que é aquele câncer menos grave, né? Esse é o mais comum. Depois, para as mulheres, vem o câncer de mama. E para os homens, o câncer de próstata. E a gente vê aqui no gráfico em amarelo, né, que o câncer coloretal ele vem ganhando um papel bem importante na incidência, né? Então, para os homens, próstata, depois já vem cólon e reto, para depois pulmão, e para as mulheres, mama, depois cólon e reto, e aí dependendo da localização, ainda é colo de útero, infelizmente, né, que a gente sabe que é um câncer super evitável, por conta da questão da vacina, do Papa Nicolau, mas nas regiões menos desenvolvidas vem o colo de útero. Nas regiões mais desenvolvidas, o pulmão está na frente do colo do útero para as mulheres, tá? Então, voltando aqui no cólon reto, a gente vê o tanto que é importante a gente falar sobre isso, porque é um tumor que vem ganhando muita incidência e a gente precisa orientar, conversar e entender melhor sobre esse tipo de doença, tá? Então, o câncer coloretal, né? A gente hoje é o câncer que acontece no intestino grosso, né? Esse é o nome quando a gente fala câncer coloretal. A gente está falando sobre um câncer que pode acontecer ou no cólon direito, né? Que é do lado direito do abdômen, e até o cólon transverso ainda é considerado cólon direito, ou no cólon esquerdo, que é esse lado aqui da esquerda, e no sigmoide, que é essa curva. E o câncer de reto é aqui embaixo, mais próximo do ânus, tá? Então, essa doença, ela é ligeiramente um pouquinho mais comum em homens do que mulheres. É muito parecido, né, se for comparar, mas ainda assim a literatura fala que é um pouquinho mais comum nos homens. A média de idade até ainda é de 60 a 65 anos. A partir dos 50 anos é que o risco é mais aumentado para ter esse tipo de câncer. Em teoria, os pacientes jovens, eles possuem baixo risco desse câncer, mas a gente vem vendo esse aumento progressivo do risco nos pacientes jovens. Então, qual que era o conceito, né? Poxa, é uma doença que acontece nos pacientes entre 60 e 65 anos, então eu vou começar a fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, porque aí eu tenho tempo de fazer o diagnóstico cedo, já que esse tipo de câncer é um câncer que se desenvolve, na maioria das vezes, lentamente. Ele é um câncer que começa como um pólipo no intestino, esse pólipo é benigno, aí ele vai se transformando num pólipo com algumas características pré-malignas, e até ele malignizar. O que significa malignização? É quando aquela célula ela ganha a capacidade de entrar na corrente sanguínea e na corrente linfática e se espalhar para outros órgãos. Aí a gente chama de uma célula maligna, tá? Então, o que a gente vê, né? Que isso, a gente ficava muito confortável, já que era muito rara essa incidência em jovens, a gente ficava muito confortável de começar a oferecer o exame de screening, né? Que é aquele exame que faz o diagnóstico, a partir dos 50 anos. E a gente tem pensado o que a gente vai fazer agora
ainda não está definido para rever isso e para poder tomar uma atitude em relação a esse aumento progressivo nos pacientes mais jovens. O subtipo mais comum do câncer de colo retal, ele se chama adenocarcinoma, tá? Eu vou falar de algumas características assim, até porque eu vou citar para vocês, tem um estudo muito interessante que estudou as características patológicas nos pacientes mais jovens, para poder entender se é uma doença mais grave nos mais jovens, ou se é uma doença igual, ou se ela se comporta da mesma forma. Então, só por isso que eu vou citar algumas características para a gente poder entender isso melhor, tá? Na hora que a gente chegar nessa parte. Então, o que hoje a gente sabe que é fator de risco para desenvolver o câncer coloretal? Então, o câncer coloretal ele acontece mais nos pacientes que são obesos. Então, a gente sabe que a obesidade ela é inflamatória, né? Então, quando o paciente tem muita gordura, aquela gordura ela produz bastante inflamação e ela altera o status hormonal ali do paciente, porque a gordura também acaba influenciando na produção de hormônios e possivelmente isso se relaciona com mais formação de tumor. E o câncer coloretal está entre os tumores que acontecem nos pacientes obesos, com mais incidência, né? A obesidade ela é um fator de risco. Assim como o diabetes mellitus do tipo 2, e a gente vê que geralmente o diabetes mellitus do tipo 2 está relacionado também aos pacientes sobrepeso, obesos, então e você vê que as coisas estão relacionadas. O sedentarismo também já é comprovado como fator de risco, tá? O tabagismo, o alcoolismo e a dieta, né? Esses são os fatores de risco que a gente chama de modificáveis. O que dá para modificar, né? Para a gente tentar evitar de aparecer o câncer coloretal. Então, a gente pode evitar a obesidade, a gente pode evitar o diabetes tipo 2, a gente pode não ser sedentário, não fumar e não beber. E em relação à dieta, que é uma coisa à parte, né? A gente sabe que dieta é sempre bem discutível, né? Porque às vezes sai um trabalho falando que o café faz bem, às vezes sai um trabalho falando que o café faz mal, mas existem algumas coisas que já estão bem consolidadas, que a gente já não tem dúvida sobre o papel carcinogênico, ou seja, aquele papel daquele tipo de alimentação que gera mais mutações erráticas, né? Ou seja, as mutações vêm errado e formam o tumor. Então, são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles congelados, né? Que vêm com bastante conservante, os embutidos, que são as linguiças, salsichas, salame, presunto, apresuntado, tudo isso, peito de peru, enfim, o consumo dos embutidos a longo prazo, ele é tóxico para o trato gastrointestinal, então aumenta o risco do câncer coloretal, tá? Uma dieta hipergordurosa, e aí a gente pode ser que seja só pela questão da gordura, pode ser que seja pela questão da caloria que faz o paciente engordar, mas o fato é que uma dieta hipergordurosa também não é uma dieta saudável e ela é carcinogênica. E a carne vermelha, ela é um pouco, ainda a gente, assim, quando você revisa a literatura, ela é um pouco controversa. A gente sabe que o consumo excessivo de carne vermelha é carcinogênico, ele fica como potencialmente carcinogênico. Então, a gente precisa, existem trabalhos negativos e trabalhos positivos. O que a gente não sabe exatamente é a quantidade. O que a gente tem falado hoje é em torno de 500 gramas de carne, assim como um limite, né? Assim, então, eu sempre discuto com meus pacientes da gente evitar o máximo possível comer focar mais na carne branca e menos na carne vermelha. Mas a gente ainda não tem assim, não pode comer carne vermelha de jeito nenhum. Isso é errado dizer, porque a literatura não nos dá esse respaldo. Mas temos que ter atenção de não comer em excesso, tá? Então, esses fatores de risco são aqueles que a gente considera que são fatores de risco que a gente pode modificar. Agora, tem alguns fatores que a gente não consegue modificar e que também são fatores de risco para o câncer aparecer, né? Então, quanto mais idade, mais chance do câncer aparecer. Tá? Isso é geral. Para todo tipo de câncer, basicamente, o envelhecimento é um fator de risco, porque o paciente vai ficando mais velho e vai aumentando a chance de ele ter uma mutação celular e, assim, formar um tumor, né? Então, para câncer de intestino, a mesma coisa. Se o paciente tem uma história familiar de câncer de intestino, aumenta o risco de ele ter câncer de intestino e isso ele não pode modificar, né? Existem algumas síndromes que acontecem, né, que por alterações genéticas, que favorecem o aparecimento do câncer coloretal. Uma delas se chama polipose intestinal, né, que é a polipose adenomatosa familiar, que é a presença de vários pólipos no intestino
de um paciente que já jovem apresenta isso. E aí existe muita chance desse paciente ter câncer ao longo da vida, porque aquele pólipo que está ali pode se transformar num pólipo com células malignas, tá? Além disso, existem outras síndromes hereditárias, né, que estão associadas, ou seja, hereditária é quando você herda da família, então não dá para modificar, e tem a doença inflamatória intestinal, que é aqueles pacientes que têm a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que são doenças crônicas do intestino, autoimunes. Então, é uma doença autoimune que também, infelizmente, não há como evitar, e esse paciente precisa ser cuidado, né, e olhado bem de perto, porque ele tem mais chance de fazer câncer de cólon retal também, tá? E aí, quais são os sintomas mais comuns do câncer coloretal? Os sintomas, então, infelizmente, eles não aparecem logo no comecinho, né? Então, às vezes, a gente demora para ter sintoma, por isso da importância que a gente vai discutir sobre fazer o rastreamento desse tipo de câncer, mas os sintomas mais comuns são sangramento nas fezes, mudança do hábito intestinal, então aquele paciente que evacuava todos os dias e passa a não evacuar, ou aquele paciente que tinha um formato de fezes mais regular e passa a ter mudança daquele formato de fezes, passa a ter mais dificuldade de evacuar, passa a evacuar, por exemplo, em síbalos, que são as bolinhas, e não evacuava assim antes, ou passa a ter umas fezes em fita, que são aquelas fezes bem fininhas e não era assim antes, tá? Aquele paciente que passa a ter diarreia, muita diarreia, por exemplo, e não tinha diarreia antes, dor abdominal, né? Pode ser por conta da presença do tumor, perda de peso, cansaço, dor para evacuar e a sensação de sempre estar com o abdômen distendido. Isso tudo podem ser sintomas, logicamente que a gente tem inúmeras doenças que podem causar isso, né? Então, por exemplo, sangramento nas fezes é muito mais comum de ser por conta de hemorroida, de fissura no ânus do que por câncer. Então, mas é importante quando aparece, por exemplo, buscar uma assistência médica para fazer a investigação, porque a gente não pode negligenciar esse tipo de sintoma. Apesar de não precisar, a maioria das vezes não vai ser câncer, mas mesmo assim são os sintomas que chamam a atenção e precisam de uma investigação, de uma avaliação profissional, tá? E aí, como que a gente sabe que a pessoa tem câncer, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Existe um exame, né, que é o principal, que se chama colonoscopia. Então, é um aparelho que é introduzido pelo ânus e filma todo o intestino. É claro que existe um preparo para fazer esse exame, então o paciente toma umas medicações, laxantes, toma manitol, que é um líquido, para deixar o intestino bem limpinho e poder faz o exame sob sedação, né? Então seda o paciente, ele dorme, e aí vem o médico e faz esse exame. Então ele entra com uma cânula no ânus, filma todo o trajeto do intestino para ver se não tem nenhuma lesão, né? Não tem nenhum tumor, se não tem nenhum pólipo, se não tem nenhum ferimento no intestino. E esse exame, quando a gente suspeita, ou seja, quando tem um sangramento nas fezes, quando tem uma indicação, a gente vai pedi-lo. E se tiver alguma lesão, o médico já faz a biópsia. Então, ele tira um pedacinho da lesão e manda para o patologista para ver se ali tem células malignas e fecha o diagnóstico de câncer. Além disso, a gente pode solicitar um exame de imagem para olhar o abdômen, uma tomografia, por exemplo, que é o exame que a gente mais pede, e essa tomografia, quando o tumor ela nunca vai substituir a colonoscopia, tá? Isso tem que ficar bem claro. A colonoscopia é o principal exame porque ela pega mesmo tumores pequenos. A tomografia já vai ver tumores um pouquinho maiores que aparecem ali borrando o intestino, distendendo o intestino. Também ela serve para auxiliar no diagnóstico, tá? Mas o principal exame é essa colonoscopia com biópsia. E aí, quando a gente faz o diagnóstico, vamos supor que a gente fez lá a colonoscopia, encontrou um tumor, fez a biópsia e confirmou as células de câncer. A gente precisa saber a extensão desse câncer, se é um câncer que está localizado no intestino ou se é um câncer que se espalhou para algum outro lugar, que a gente chama de metástase. E aí, para isso, a gente usa a tomografia, então a gente faz uma tomografia do tórax para ver o pulmão, do abdômen para ver o fígado, para ver os gânglios da barriga, para ver o restante, né, dos órgãos do abdômen, e a gente usa os marcadores tumorais para acompanhar o paciente, não para fazer diagnóstico, tá? Então, só para a gente entender o panorama. E a decisão de tratamento é muito variável, né? Então, depende da localização da doença, depende se a doença está só localizada no intestino ou se ela tem metástase, depende da condição clínica do paciente, e vai variar entre cirurgia, quimioterapia e outros tratamentos, tá? Esse não é o foco da aula.
E aí, aqui que é legal, né, que eu falei para vocês que eu ia entrar só para a gente discutir no jovem, que é bem interessante, a questão da diferenciação celular. Isso aqui a gente avalia em todos os pacientes para a gente entender o risco do tumor, principalmente quando ele é localizado. Ele tem características patológicas que nos dizem assim, esse tumor é um tumor de maior risco, ou seja, significa que ele tem mais, quando ele está localizado lá só no intestino, significa que ele tem mais chance de espalhar para algum lugar, ou esse tumor é um tumor que é mais bonzinho, que tem uma característica de ser mais inicial e menos chance de espalhar para outro lugar. E uma das coisas que a gente avalia é o tanto que o tumor está invadindo o intestino. Então, aqui é por onde passam as fezes, né? E aqui é a parede do intestino. Então, um tumor, logo a gente divide ele, né? Ele está invadindo só o comecinho, ele invade uma camada um pouquinho mais profunda, chega na camada de fora ou ele ultrapassa a camada de fora. Então, quanto mais o tumor invade as camadas do intestino, mais risco ele tem de fazer metástase, de voltar, e acaba sendo um tumor de mais alto risco. Se ele é um tumor mais agressivo, com células mais diferentes da célula do intestino, que a gente chama de indiferenciado, esse tumor é um tumor também de maior risco. Se ele tem algumas características na patologia de invadir os vasinhos ou os nervos, ele também é um tumor de maior risco. E se o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia de emergência, vamos dizer que aquele paciente que está com sangramento nas fezes, faz a colonoscopia, descobre o tumor, agenda a sua cirurgia, esse é um paciente de menor risco. Aquele paciente que chega no pronto-socorro com a barriga grandona, distendida, ou com muito sangramento, ou com muita dor e precisa ser operado de urgência, esse paciente também é um paciente de maior risco, tá? E aí, vamos lá. Agora, e os jovens? Então, a ideia da gente ver ali o slide anterior, qualquer coisa a gente volta na hora de falar sobre os jovens, é só para a gente ter um panorama de como que é o tumor nos jovens, tá? O que acontece que vem aumentando a incidência? Existem inúmeros trabalhos avaliando isso hoje em dia. O que está acontecendo para a nossa sociedade ter mais pacientes menores de 40 anos com um tumor de intestino? A gente entende que a gente teve uma mudança bem grande nos últimos anos da maneira que a sociedade funciona, né? Então, antigamente, tínhamos uma sociedade mais voltada para a agricultura, né? Para uma vida totalmente diferente e não de grandes cidades, não na sociedade moderna. Então, a gente fez a transição do estilo de vida, de uma vida com mais consumo de coisas naturais para uma vida com muito estímulo de ultraprocessados, embutidos, dietas hipergordurosas, coisas práticas, né? A gente vai lá, compra congelado, põe no micro-ondas e come. Isso tudo foi fazendo com que a gente mudasse nossos hábitos, né? E isso, com certeza, o padrão alimentar, ele tem muita relação porque a gente tem que pensar que a gente se alimenta, absorve lá os nutrientes, muitas coisas que não prestam e que a gente não absorve vão passar por todo o intestino e vão estimular aquelas células que estão ali. Então, faz todo sentido a gente associar a dieta ao câncer de intestino, e a gente já sabe seguramente que esse tipo de alimentação ultraprocessada, embutida e hipergordurosos estão relacionados a câncer de intestino. Então, por que será que os mais jovens estão tendo mais? Porque a gente entende que desde a infância existe esse estímulo hoje em dia, né? Então, antigamente, eu acho que o envelhecimento ele contava muito mais. O paciente ia envelhecendo e tinha mais chance de errar a mutação celular. E o padrão alimentar era melhor. Hoje, esse erro de mutação provavelmente está acontecendo antes por conta desse estímulo de uma alimentação muito errada, né? Muito voltada com muitos conservantes, com muitas substâncias que podem fazer com que a célula erre lá aquela mutação e forme o tumor, tá? Outra coisa também que não tinha antes e hoje temos é o uso indiscriminado de antibiótico. O que tem a ver usar antibiótico com o intestino, né? A gente sabe que o intestino ele tem várias bactérias, né? Então ele tem uma flora rica, né? Bacteriana, fungos, que vivem e convivem ali no nosso intestino, inclusive são saudáveis, né? Então a presença dessas bactérias faz com que a gente tenha uma flora que regule o nosso intestino, ou seja, o intestino funciona melhor com aquelas bactérias ali. Quando a gente toma antibiótico, a gente acaba o antibiótico ele não é seletivo para a bactéria que está causando a infecção, ele também age nas bactérias boas. E isso faz com que a flora intestinal fique se
alterando. Então, a gente chama de microbioma intestinal, que significam os organismos que vivem no nosso intestino. Essa alteração do microbioma, que é causada pelo uso excessivo de antibióticos, possivelmente faça parte da formação do câncer. Porque a gente tem que entender que existe um ambiente saudável ali, o tanto de bactéria que vive, o tanto de fungo, o que vem de fezes ou de restos alimentares, tudo tem que viver em harmonia para que não haja um erro de mutação. De repente, se você altera o padrão de alimentação, já vem com bastante conservante, você toma muito antibiótico, altera a sua flora intestinal, então mata as bactérias boas, causa esse desequilíbrio, isso tudo faz com que haja mais chance de formar o câncer, tá? O estudo do microbioma intestinal ele vem sendo cada vez mais rico, a gente vem entendendo esse papel. É bem complexo isso, mas é muito interessante. Então, acho que a gente vai ter novidades por aí, muito provavelmente isso vai ser um foco aí de estudo, um foco de tratamento no futuro. Isso vem se desenvolvendo, tá? A obesidade, como eu comentei, né, a gente está numa sociedade mais obesa, isso é mundial, né, e no Brasil também a gente vem observando esse padrão. Infelizmente, nosso estilo de vida sedentário, nosso padrão alimentar caiu muito de qualidade, a gente vem sendo muito mais sedentário por conta da tecnologia, né? Antes a gente tinha muito menos tecnologia, então as pessoas tinham que fazer mais trabalho braçal, se deslocarem mais. Hoje em dia a gente tem uma vida muito mais sedentária, fica parado, a gente é estimulado, né, a ficar mais parado, então isso a gente tem que combater na sociedade, a gente precisa estimular a atividade física, porque tanto sedentarismo quanto obesidade aumentam o risco de qualquer tipo de câncer, e a gente vê cada vez mais isso desde a infância. Então, também, poxa, a gente não via tantas crianças obesas, e hoje a gente vê bastante criança já obesa, e talvez essa obesidade precoce venha fazendo com que o câncer apareça antes, tá? Os trabalhos, eles apontam um aumento de até 70% na incidência de câncer em pacientes mais jovens nos últimos 30 anos. A ideia, assim, é um aumento. Existe trabalho que mostrou 300%. Então, a gente tem vários trabalhos, se você procurar na literatura, você encontra 70%, 300%, dependendo da faixa etária lá na infância, na primeira infância, tem aparecido o caso de câncer. Então, claro que isso é alarmante, né? A gente precisa rever nossos conceitos quando vai acontecendo uma mudança epidemiológica, ou seja, estamos acostumados com câncer no paciente idoso, agora começa a aparecer mais casos em jovens, então a gente tem que parar para pensar o que a gente precisa fazer, e uma das coisas é muito interessante, que é a educação mesmo, né? A gente conversar sobre isso, espalhar quais são os fatores de risco, tentar alcançar as pessoas para que a gente possa obter hábitos melhores, tá? Então, vamos lá. Doutor, Oi. Deixa eu só fazer uma colocação do slide anterior. Claro. Aqui no nosso item número 2 e o número 3, então, assim, é como se a gente devastasse o nosso intestino com os antibióticos, né? E ainda jogasse ali o número 2 tóxico. Exatamente. Então, você deixa ele desprevenido e manda bomba. Assim, grosseiramente falando, né? Perfeito. Porque lá no ICESP a gente tem visto o aumento disparado em jovens e tem muito colo retal. E agora fica claro para mim o porquê. Porque eu ficava tentando entender e achava que a alimentação era mais no estômago, né? Como que chega no colo? Agora ficou muito claro. Então a gente deixa o coitado, né? Usando palavras bem grosseiras para a gente entender bem, porque agora ficou muito claro para mim. Deixa o coitado devastado, desarmado, e come porcaria, e manda tóxico lá para ele. Exatamente. Aí isso faz com que a gente aumente a chance de errar, porque a gente tem que lembrar que a célula do intestino, ela é uma célula que se renova bastante, sabe? Certo. Então ela fica ali se multiplicando, e essa multiplicação, quanto mais um tecido se multiplica ali de célula, porque tem que pensar que ela acaba tendo lesão, né, mecânica ali, porque passa fezes, passa água, passa tudo. Então acaba tendo lesão daquelas células da bordinha do intestino, da parte de dentro ali. E na hora de ela se renovar, a chance de errar, porque você tá oferecendo toxicidade e está tirando bactéria boa, né? Então é exatamente isso que você falou. Perfeito. Então, alguém que está passando por um tratamento com antibiótico forte deveria ter uma alimentação muito boa, né? E as pessoas comerem bem sempre, pensando nesse intestino ficar saudável, porque ele já tem essas lesões naturais que o doutor acabou de falar, né? Isso também é uma responsabilidade do médico, né? E explicar e ter paciência, porque assim, o paciente, esse uso indiscriminado de antibiótico, a gente tem que lembrar assim, quem prescreve antibiótico é o médico, né?
Mas muitas vezes, a gente tem que ter paciência para explicar para o paciente, olha, seu quadro é viral, não precisa de antibiótico, porque acaba que às vezes a angústia, né, pelo aquele sintoma, a pessoa está com um sintoma, uma sinusite viral, está com uma amidalite viral, desde a infância, então mais ainda, a gente tem que ser mais cuidadoso com as crianças ainda, então tem que ter, assim, a indicação de antibiótico tem que ser bem assim, pensada e bem explicada para o familiar, porque a tendência claro, da pessoa, ela está desesperada porque ela quer melhorar e ela acha que o antibiótico vai ser o que vai melhorar. Então a gente vê que não é bem assim, né? A gente precisa realmente ter paciência e entender. Não vou usar antibiótico porque esse quadro é viral, eu não preciso de antibiótico mesmo, isso só vai me fazer mal. Eu acho que essa que é a mensagem na questão do antibiótico, sabe? Tanto para a comunidade médica, a gente vem cada vez mais alerta sobre isso, né? Quanto para os pacientes entenderem isso. Olha, calma, eu vou usar antibiótico só mesmo quando precisa, porque realmente ele me faz mal. Principalmente o uso repetido de antibiótico, com certeza ele é super negativo por conta do microbioma, da flora intestinal, tá bom? Fica a dica, né, de o remédio ele sempre vai trazer um benefício e um malefício, né? Exato. Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Muito obrigada, perfeita colocação. Tá joia. E aí, alguns dados aqui, né, para a gente falar ainda sobre jovens, a Sociedade Americana de Câncer já fez uma mudança, tá? O que acontece lá? A colonoscopia, que é o exame que faz o rastreamento do câncer, ela estava indicada para os pacientes acima de 50 anos. Aí eles começaram a ver que o número de pacientes menores de 55 anos dobrou em relação a 1995, tá? Ou seja, em um tempo de 20 anos ele dobrou. E aí, viram que mais de 20% dos diagnósticos dele estavam sendo em pacientes abaixo de 55 anos. E nos pacientes idosos, o número estabilizou, ou seja, não estava aumentando o número de câncer nos idosos, mas estava aumentando o número de câncer nos pacientes abaixo de 55 anos. Isso fez com que eles trouxessem a colonoscopia a partir dos 45 anos. Então, eles baixaram 5 anos ali. Então, a partir dos 45 anos, eles passam a indicar colonoscopia de rastreio para todo mundo, tá? O que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil, o que a gente usa mais, os dados são os do INCA, né? Que é o Instituto do Rio de Janeiro. A gente vê que o aumento das nossas taxas de colo retal ainda está em todas as faixas etárias. Então, a gente vem numa crescente, tá? Tanto nos pacientes mais jovens, quanto nos pacientes mais idosos. A gente tinha 5 casos por 1.000 habitantes nos homens de 20 a 49 anos, e isso no ano 2000, e agora, em 2017, 6 casos por 1.000 habitantes. Parece pouco, né? Você falar, mas é um caso a cada 1.000 que aumentou. Mas se você for considerar de 1.000 em 1.000, é muito caso, né? Assim, só você pensar, cada 1.000 aumenta um. Antes eram 5, agora são 6. Então, assim, são muitos casos a mais, isso é bem significante, assim, em termos estatísticos, tá? Entre as mulheres, esse aumento não teve significância estatística, então foi mais entre os homens esse aumento do que entre as mulheres, tá? Mas na prática clínica, no consultório, e eu acho que vão ter novos dados, porque agora a gente tem mais 7 anos aí para frente desses dados que saíram. Na prática clínica, a gente está vendo homem, está vendo mulher, está vendo todo mundo jovem aí tendo câncer. Então, a gente precisa, o alerta geral, tá? E a previsão, né, como tem assim, vários cânceres, a gente vem vendo assim, uma previsão de redução na mortalidade, que a gente está aprendendo a tratar melhor, fazer o diagnóstico mais cedo. Agora, infelizmente, no câncer de intestino, essa não é a previsão. A previsão é de aumentar a mortalidade por esse tipo de câncer. Então, assim, mais um alerta, né? Por que aumentar a mortalidade? Porque está aparecendo em pacientes mais jovens que a gente não consegue fazer o diagnóstico cedo, porque a gente não tem exame para... Ainda não está indicado um exame de rastreio, tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Deixa eu vir para cá primeiro. A gente vai falar sobre o rastreio, como que é hoje a indicação. Um paciente assim, comum, que não tem histórico familiar de câncer, a colonoscopia ainda no Brasil é indicada a partir dos 50 anos. Então, faz uma colonoscopia e aí, dependendo do resultado, a repetição desse exame vai ser só daqui a 10 anos. Porque, como eu expliquei, o tumor de intestino ele é um tumor que demora a crescer, a aparecer, ele é um câncer demorado. Então, esse intervalo é seguro, tá? Não está errado repetir em 5 anos, porque a literatura fala, posso fazer uma colonoscopia se ela vier normal, eu posso repetir de 5 a 10 anos. E aí vai depender muito ali da individualização. Eu geralmente considero hábitos de vida do paciente, se ele é obeso ou não é obeso, como que é o padrão alimentar, a gente vai conversando para poder entender
é o melhor momento de repetir. Se o paciente tem um histórico familiar, muda um pouco. Aí, independente, você passa a adiantar e fazer a partir dos 45 anos ou 10 anos antes da idade que o familiar teve. Então, por exemplo, se o familiar teve depois dos 55 anos, sempre vai ser com 45. Vamos supor que o teu familiar teve com 60 anos. A partir dos 45 está indicado começar a fazer colonoscopia. Então, antes dos 50 anos. Agora, se o familiar teve, por exemplo, com 52 anos, aí você vai fazer com 42. 10 anos antes da idade do familiar, tá? E aí a gente entra numa questão super difícil aqui, eu acho que é legal a gente compartilhar isso também, porque existe uma questão social, existe a disponibilidade de exame, porque não é um exame simples. Colonoscopia precisa de sedação, precisa de aparelho, precisa de médico para fazer, precisa de hospital, porque não dá para... O preparo, ele é um preparo... Tem que imaginar que você vai tomar um monte de laxante, vai desidratar. Então, não dá... Imagina, um paciente um pouquinho mais idoso ou que tem alguma doença, você já precisa internar para fazer. Então, precisa de vaga de hospital. Então, se a gente considerar socialmente falando, a gente tem muita barreira aqui ainda, muita dificuldade de acesso e que a gente precisa melhorar e tentar resolver de alguma forma isso, porque na prática isso está indicado, na teoria, se você for atrás, não a adesão e a possibilidade disso acontecer não acontece, tá? Acontece muito menos do que deveria. E aí não adianta nada a literatura falar assim, vamos começar a fazer colonoscopia aos 40, vamos começar aos 45 e continuar não tendo disponibilidade, sendo difícil de acessar. Então, isso tudo é bem difícil. Existe um outro, só para a gente alertar aqui, eu acho legal a gente trazer essa questão. Doutor, Oi. Você acha que também por questões de ter que trazer essa colonoscopia para mais cedo, mais jovem e ser mais nos homens, a gente ainda vai enfrentar também uma relação de preconceito de fazer? Como foi já o da próstata? Eu acredito que hoje não tem mais, mas você acha que a gente também vai ter que educar em relação a isso? A da próstata tem, viu? Ainda tem? Ainda tem? Não deveria, mas tem. Tá? Eu achei que já estava mais. Olha, a gente está médio avançado na próstata. Claro que eu acho que os eventos educacionais, né? Você falar para as pessoas, repetir. Eu acho que o Novembro Azul ele é bem forte mesmo, então com certeza isso ajudou muito e vem ajudando, mas ainda existe. E a colonoscopia é a mesma coisa, né, gente? Assim, não faz o menor sentido. A gente precisa educar as pessoas da grande necessidade desse exame, não faz o menor sentido a gente ter qualquer preconceito com isso, porque é um exame como qualquer outro, a gente precisa filmar o intestino, isso não vai mudar a masculinidade de ninguém, né? Fazer um exame ou não fazer o exame. O fato é que isso vai te deixar viver mais tempo, vai te proteger, então, mas você tem toda a razão, a gente precisa quebrar esses tabus, esses paradigmas para que a gente tenha mais saúde, né? Para que a gente viva mais tempo, que a gente aproveite a vida de uma forma mais saudável e faz parte a gente entender que tem alguns exames que mudam a mortalidade. Porque, assim, uma coisa... Por que a gente não faz esse exame a partir dos 30 anos? Por quê? Porque, assim, para a gente falar que um exame deve ser indicado a partir de tal idade, por exemplo, a colonoscopia deve ser indicada após os 50 anos, é porque houve um grande estudo na população que comprovou que fazer esse exame após os 50 anos reduz significativamente a mortalidade dos pacientes. Quando você pega um exame, por exemplo, e começa a fazer aos 30, você não consegue fazer essa mesma comprovação porque a incidência de câncer naquela idade é muito mais baixa. Então, estatisticamente, você acaba não... O recurso, ou seja, você fazer tanto o recurso, não só o recurso financeiro, quanto o risco, porque não é um exame molezinha, né? A gente vai sedar o paciente, vai desidratar o paciente, vai fazer a colonoscopia, ou seja, vai introduzir lá o colonoscópio, passar por todo o intestino. Então, claro que ele tem seus riscos. Então, um exame precisa ser bem indicado. A gente precisa ter certeza que isso muda, né? Que traz, não, vai mudar a mortalidade, então vamos fazer. É só para a gente entender como é complexo, não é tão fácil assim, então vamos fazer todo mundo a partir dos 30. Além do recurso financeiro, da disponibilidade, existe o risco, que eu acho que é o principal que a gente tem que considerar, inclusive, o risco que aquele exame traz para o paciente. Então, a gente precisa sempre indicar as coisas com muita consciência. E por isso que não é uma decisão fácil, tá? Em relação ao sangue oculto nas fezes, é aquele exame que a gente procura sangue. Não, claro que quando o paciente tem sangramento vivo, a gente nem precisa fazer esse exame, mas a gente procura, umas fezes de aspecto normal, mas a gente vai olhar lá no microscópio para ver se não tem sangue. 5% da população, quando a gente pede esse exame, ele vem alterado, ele vem positivo. Daí você vai falar, nossa, é muito, né?
Por quê? Porque infelizmente, ele é um exame muito sensível e pouco específico. O que significa isso? Ele vem positivo por outras coisas que não sejam sangue, então ele acaba errando e ele acaba não dizendo para a gente que é câncer, porque lembrar que o sangramento pode acontecer por inúmeros motivos que não são câncer, né? Qualquer lesão intestinal, anal, hemorroida, fissura anal, qualquer ferimento que tenha no intestino divertículo que pode sangrar, enfim, tem muitas causas. E aí pode vir positivo esse exame, mas é um exame que, por exemplo, se vier positivo, como ele vem mais positivo errado e negativo, é raro de ele ser, vamos supor, ele é negativo, se tem sangue vai aparecer, tá? Basicamente é isso. Por isso que a gente fala que é um exame bem sensível. E acaba que ele poderia ser um exame que a gente pede inicialmente, se vem positivo, faz a colonoscopia. Também é uma ideia, é uma coisa que a gente pode usar na prática, tá? Pedir o sangue oculto primeiro, e depois fazer a colonoscopia em seguida, se ele venha positivo. Então, assim, temos questões muitas para resolver aqui. A literatura é uma coisa, a prática é outra. Sim, ainda é a partir dos 50, para quem tem história familiar a partir dos 45, a gente tem que trazer isso também para discussão, assim, eu acho que nas comunidades todas, né, médicas, sociais, porque é uma coisa que a gente não consegue fazer muitas vezes na prática por falta de estrutura, quando a gente olha a população como um todo. Então, isso aqui é uma coisa para a gente debater bastante de como melhorar, tá? E aí, aquele trabalho que eu falei para vocês, que eu achei muito interessante, assim, é um trabalho que estudou a característica do câncer nos pacientes mais jovens. É um câncer mais grave? É um câncer igual? Se comporta da mesma forma? E ele pegou os pacientes mais jovens, é, lá no trabalho, né? Tinha poucos pacientes menos de 20 anos, alguns entre 20 e 34, e a maioria ali estava entre 35 e 44 anos. E ele estimou essa incidência. Então, assim, dentro dos mais jovens, lembra que o mais comum é na faixa etária de 60 a 65 anos e que o risco está aumentado gradativamente a partir dos 50. Então, quando a gente fala de um tumor de intestino num paciente abaixo de 40, é jovem com certeza, e entre 40 e 50 já não é esperado, tá? Então, assim, é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais, e essas idades mais cedo. Então, o que a gente descobriu? Que a célula desses pacientes, em média, era uma célula mais indiferenciada, era uma célula mais agressiva, ela era mais diferente do intestino. Isso fazia com que o tumor fosse um tumor mais acelerado, que tinha mais chance de fazer a metástase de espalhar. Ele também tinha mais presença de ser um T4, que é aquele exame, que é aquela profundidade de invasão que eu falei sobre o tumor invadir mais o intestino. Então, os pacientes mais jovens tinham um tumor que invadia mais e perfurava mais, inclusive aqui a camadinha de fora do intestino, e esses tumores são de assim, muito mais agressividade e um prognóstico pior, ou seja, eles tendem a evoluir de maneira mais grave, tá? Além disso, é uma coisa também que não é positiva, né? Lembra que eu falei que os tumores são adenocarcinomas, esse é o mais comum, assim, do tumor de intestino. Eles tinham um tumor um pouco diferente, com mais frequência, que era um tumor mucinoso. E esse tumor mucinoso é um tumor que produz mucina, que é como se fosse uma secreção, e é um tumor que, infelizmente, responde muito mal à quimioterapia, sabe? Então, você veja como é um pouco diferente o câncer nessa população, tá? E aí, claro, uma coisa... Então, isso eu acho que eu queria trazer, assim, em relação à parte de patologia, como é diferente. Então, ou seja, além de ser um tumor em paciente mais jovem, ou seja, já estamos falando de uma população que está numa fase de construção, de sonhar, de fazer as coisas, o tanto que isso impacta na vida já impacta muito em qualquer vida, né? Mas quando a gente fala de um paciente jovem que tem que parar a vida para fazer um tratamento de câncer, a gente está falando de uma situação muito delicada também, né? E aí a gente vem com características patológicas mais agressivas, em geral. E a gente sabe que nesses pacientes, uma coisa muito importante é descartar síndromes genéticas, né? Porque, vamos lá, acima de 90% dos tumores de intestino, eles não são genéticos. A gente não herda isso da família. É uma mutação que acontece de forma esporádica, ou seja, ela acontece porque acontece. Não tem influência da sua genética, da sua hereditariedade. Ali em torno de até 10% são síndromes genéticas, aí sim é herdado, aí não tem nada a ver com os hábitos, claro, os hábitos podem ainda corroborar, piorar a situação, mas acaba que o câncer se forma por síndromes genéticas, e aí sempre no paciente jovem a gente tem que
se alertar e pesquisar se é ou não é uma síndrome genética ali que está acontecendo, tá? Bom, pessoal, então assim, o que fazer com todas essas informações, né? Poxa, estamos tendo câncer em pacientes mais jovens, isso está claro para todo mundo, isso além da literatura já mostrar isso, né? Claramente, na prática clínica, todo mundo que trabalha com câncer está vendo isso acontecer, então a gente precisa melhorar a educação, né? Então, a educação continuada, divulgar esses dados cada vez mais, conscientizar o quanto é importante o que eu como, né? Assim, o quanto isso faz diferença ao longo da vida, você cuidar do seu padrão alimentar, né? Então, evitar os ultraprocessados, os embutidos, enlatados, ler o rótulo, pegar o alimento, ler o rótulo para ver o quanto tem de conservante naquilo. E sim, existem. Quando você olha, vou dar um exemplo bem assim, eu não sou nutricionista, tá? Não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu acho assim, vamos dar um exemplo no molho de tomate do mercado. Você olha lá você olha o rótulo de um e de outro, é diferente. Tem um que tem muito mais conservante do que o outro. Então, olha lá o rótulo, lê o rótulo. Vamos passar a fazer melhores escolhas do padrão de alimentação, né? Outra coisa super importante e relevante é sair do sedentarismo, então manter a atividade física. Isso precisa sair do papel para todo mundo. A gente tem que fazer atividade física regularmente, porque isso já está mais que comprovado que reduz qualquer tipo de câncer. Isso não é só para o câncer de intestino, mas hoje o foco é câncer de intestino. Então, sim, a gente já tem trabalho científico, estatístico, que mostra que a atividade física reduz o câncer de intestino. Com atividade física, com alimentação adequada, a gente tende a ficar no peso adequado, né? Então, estando no peso adequado, a gente evita a obesidade, que também é mais um fator de risco para o câncer de intestino. Então, se você for pensar e ver as aulas de oncologia, né, e também de outras áreas da medicina, a gente vem batendo muito nisso. Peso, atividade física, dieta, e não é à toa, né? Porque a gente sabe que são medidas difíceis na prática, porque é muito mais fácil tomar um remédio, em geral, mas na oncologia é muito mais triste tomar um remédio, né? Porque a gente está falando de um câncer, de uma coisa muito complicada, difícil, estigmatizada, que vai alterar muito a vida da pessoa. Então, vale muito a pena a gente investir em hábito de vida, sabe? Tanto atividade física quanto peso, quanto evitar o consumo de álcool e cigarro, né? As duas coisas. A gente não tem um nível seguro de álcool quando a gente relaciona câncer, né? Quando a gente fala de cirrose, sim, já foi estudado o quanto que você pode, até quanto ali é o nível de segurança, mas quando a gente fala de câncer, infelizmente, eu não consigo dizer para o paciente, não pode tomar X álcool que é seguro. Então, não temos esse dado. Então, sim, tem que evitar o consumo excessivo, o consumo regular de álcool, assim como o cigarro de todo jeito, porque está relacionado a um monte de câncer, inclusive o câncer de intestino. Uma outra coisa também que eu queria chamar atenção e que é legal, acho que quando a gente pensa em sociedade, é a regionalização, né? Porque o Brasil não é um só. A gente tem várias regiões do Brasil e as regiões elas têm necessidades diferentes, elas têm padrões alimentares diferentes, índice de obesidade diferente. Então a gente precisa avaliar a característica daquela população para poder tomar novas decisões em relação aos exames de rastreamento, né? Então, puxa, nessa região aqui, realmente, vamos tomar a decisão de pedir o sangue oculto mais cedo, vamos trazer a colonoscopia um pouco antes. Não temos essa decisão. A gente tem grandes cabeças pensando sobre isso, tentando entender qual é o melhor caminho, mas ainda a gente não tomou decisão sobre a questão do rastreamento, de fazer esse exame preventivo. Mas precisa regionalizar e ver as características certinho de cada região para poder entender para quem vai, para quem não vai, por conta de tudo que a gente comentou antes. Custo, risco, isso tudo tem que ser levado em consideração para que a gente tome as melhores decisões, e isso, o Brasil não é um só, o que torna as coisas mais difíceis, tá? Acho que o cenário, então, né, que eu acho que é bem importante quando a gente fala de prevenção, é saber que quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem acima de 95% de cura. Então, quando a gente pega aquele tumor lá no comecinho, aquele T1 que está invadindo um pouquinho só, um T2 que está invadindo um pouquinho só, que não tem gânglios ali, a gente tem uma altíssima taxa de cura, faz a cirurgia, resolve, ou faz o tratamento proposto ali, resolve, tá? Agora, quando a gente tem, hoje em dia, né, a gente sabe que mesmo uma doença com metástase, a oncologia está evoluindo, então a gente tem esse paciente antes vivia muito pouco e hoje ele vive muito mais tempo por conta das medicações e tudo mais, mas aqui a gente está falando da consequência, né? O que a gente tem que atuar já que a gente está falando de um tumor que tem vários fatores de risco
que são modificáveis, a gente tem que bater na modificação para ele não acontecer. Mas quando ele acontece, a gente também vem estudando bastante para poder diminuir aí aumentar a taxa de cura, aumentar a efetividade, dar mais sobrevida para o paciente, tá? Acho que eram essas as mensagens principais, viu? Que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha sido esclarecedor aí, que possa... Não sei se tem alguma pergunta para a gente conversar. Com certeza, foi muito esclarecedor, excelentes pontos. Eu queria falar, assim, mais uma vez, que apesar do doutor ter falado aí sobre hereditariedade, o pessoal precisa lembrar que a minoria dos casos são por hereditariedade, né? Eu acho que foi-se o tempo que a gente achava que o pai teve, o avô teve, eu vou ter, ou então posso ficar tranquilo porque não vou ter, né? Eu li a respeito que 10% é hereditariedade, é isso? Eu sei que é bem pouco. Exatamente. 90% das vezes, né, é esporádico, que é aquilo que eu falei, esporádico. Acontece porque tem que acontecer e está relacionado aos nossos hábitos de vida, muito mais do que a qualquer característica genética. A hereditariedade está em torno de 10%, até um pouco menos, tá? Certo. Esse slide do doutor me fez pensar novamente sobre o jovem de hoje precisa pensar adiante, né? Ele precisa comer hoje pensando daqui 10 anos, ele precisa se mexer hoje pensando daqui 10, 20 anos. Eu acho que a gente está com uma dificuldade aí, eu não sei se eu falo essa geração, por hora temos uma dificuldade de pensar a longo prazo, né? Porque a comida hoje é gostosa, ficar sentado aqui no meu sofá hoje é gostoso. Mas a gente precisa pensar adiante, porque como o doutor falou, um tratamento de câncer, ele acaba com anos da sua vida, né? De repente um homem não quer fazer um exame de colo retal, mas depois ele vai, se ele tiver que fazer um tratamento para essa doença, ele vai ser muito mais exposto, vai ter muito mais dificuldade, vai enfrentar, assim, o que ele estava evitando de uma forma muito pior, né? Então, precisamos aí... A sociedade, né, como funciona, ela vai contra tudo isso, gente. É muito... Infelizmente, assim, se você for pensar, vai lá no mercado, tá cheio de porcaria, a gente é estimulado a ficar sentado no sofá, a tecnologia, ela tá aí, né, então acaba que tudo, celular, televisão, computador, a gente fica rendido, então a gente precisa, assim, é realmente uma decisão a se tomar, assim, eu vou cuidar, eu vou escolher o que eu como, eu vou fazer exercício físico, porque isso aí, se você for pensar e for na onda de como tudo funciona e como está sendo o nosso estímulo, é tudo para o contrário. E a gente precisa realmente, e você vê, né, acontecer um câncer aos 25, aos 30 anos, aos 28 anos, é uma tragédia, né? Então a gente precisa, isso vem lá de antes, do hábito lá quando a gente é mais novo. Então, inicialmente os pais vão dar essa educação, né, e vão escolher a comida pelas crianças para depois começar a ser a escolha ali do adolescente, do adulto, enfim, isso tudo é muito importante, muito importante. Exatamente, eu acho que essa conscientização, né, por exemplo, imagina, você receber um diagnóstico desse com 28 anos, 25 anos, você daria tudo para voltar. Então, quem está aí com saúde, né, talvez um pouquinho com sobrepeso, vamos rever hoje essas decisões hoje, pensando no futuro, né? Porque, como o doutor falou, uma idade de construção, de trabalhar, de se dedicar, para quê? Para viver uma vida confortável com 40, 50 anos, aí você vai ficar doente. Não vamos aceitar isso, né? É isso aí. Foi super esclarecedor, doutor. Eu espero que, pelo menos, se uma pessoa mudar os hábitos com essa aula, a gente já venceu. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito bacana o trabalho de poder divulgar isso, conversar sobre isso, e fico à disposição, tá bom? Claro, eu espero que seja só a primeira de muitas que o doutor venha dar aqui pra gente. E, pessoal, fica aí o alerta do Dr. Dácio, tá? Os números estão, assim, alarmantes no colo retal, todos os tipos de câncer nos jovens. Então, vamos pensar no futuro, um futuro saudável. Muito obrigada, doutor. Tenha um ótimo dia. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.